Tá. Bom, está gravando aqui, então estamos todos agora, tá todo mundo aí? Todo mundo ouvindo? Amanda ouvindo? Yes. Ana ouvindo? Gleice ouvindo? Amanda? Só um minutinho. Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, a gente vai começar aqui, tá? Bom, primeiro, obrigada. Estou muito feliz aqui com o nosso primeiro encontro. A Rai é a nossa professora de História, uma amiga querida que está chegando junto desde o início do projeto, com todas as dúvidas que eu tive para poder escrever esse projeto, ela me orientou ali com muita generosidade e continua aqui me orientando nesse processo do roteiro. A Rai, além de ser formada em História, ela é educadora, professora, e está aqui ajudando a gente a entender um pouco mais sobre a independência do Brasil, né? E o que reflete essa independência no bicentenário, que é o que a gente está falando um pouco, né? Esse projeto, ele é fruto do edital Retomada da Cultura 2, e tem como um projeto com matemática, né? A gente tem que falar sobre o bicentenário do Brasil. Essa foi a escolha quando eu escrevi o projeto, porque tinha duas vertentes, né? E nós escolhemos essa vertente do bicentenário e foi o que nós fomos contemplados. E aí a Rai vai introduzir a gente. Eu sei que todo mundo aqui teve aula de história, mas eu, pelo menos, assim, não lembrava de muita coisa. E sendo mais direcionada para o filme, descobri muita coisa nova também, né? Porque no colégio é uma coisa ampla, e aqui a gente está direcionando para alguns assuntos específicos em relação a essa independência e algumas personagens, né, figuras dessa época em específico. Então, a Rai vai introduzir aí, e depois a gente vai ter um bate-papo final que eu vou falar sobre o personagem de cada um, sobre as escolhas de personalidade dessas personagens, para cada uma já poder começar a sua pesquisa individual. O Nino e Luan estão comigo nessa parceria de direção, roteiro e produção coletiva do projeto. E vocês aí para dar vida a essa personagem, gente. Obrigada. Estão sem áudio. Então, Thay, sou eu que agradeço pelo convite. Me sinto muito honrada. Espero que eu possa ajudá-los. Contem comigo, não só nas aulas, mas todo o apoio, toda a divulgação do projeto. Também quero agradecer às atrizes que estão aqui confiando no meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu espero atender a conseguir fazer com que fique legível, compreensível a explicação que eu, como professora, vou passar para vocês, tá bom? Que vergonha! Opa! Bom, pessoal, eu preparei um scriptzinho, né, só para poder explicar os fatos antecessores do processo da independência do Brasil. Porque a partir do século XIX, o país, o mundo vai viver, né, final do século XVIII para o início do século XIX, o Brasil vai viver um processo de revolução, né? Vai ter uma era revolucionária. A gente vai ter primeiro aí a Revolução Francesa, que vai ser feita aí no dia 14 de julho de 1789. O que acontece nessa Revolução Francesa? A população estava insatisfeita com o absolutismo francês. E, lógico, a Europa era 100% absolutista. A gente vai ver a Áustria, do qual a princesa Leopoldina, né, a princesa do Habsburgo, ela é austríaca, absolutista. Então, quando a gente fala dos fatores antecessores, seria impossível não falar da Revolução Francesa. Porém, o que acontece? A Revolução Francesa, ela vai realizar aí a liberdade, igualdade, fraternidade, e os absolutistas, logicamente, estavam com medo, eles estavam assustados. Então, o que acontece? Vai surgir aí, em 1798, a Era Napoleônica. Vamos lá. Aí que vai entrar um país do qual a gente vai... o Brasil vai ter aí um processo de amizade. Aliás, já tinha antes, né? Que é a Inglaterra.
Napoleão Bonaparte realizará o bloqueio continental. E desse bloqueio continental, o que ele vai fazer? Proibir todo o tipo de comércio com os ingleses. E quem tivesse comércio com os ingleses, automaticamente teria seu território invadido e anexado. Portugal ficou do lado de quem? Dos ingleses. E, em 1808, meteu fuga para o Brasil. Ele saiu fugido do Brasil. Ele teve que meter o pé mesmo, porque se ele ficasse lá, ele automaticamente teria sua prisão decretada ou aconteceria algum tipo de atrocidade com a família real. Chegando aqui no Brasil, sua primeira parada foi em Salvador, que, lógico, foi a primeira capital antes da chegada da Era Pombalina, né? Marquês de Pombal transferiu a capital para o Rio de Janeiro devido ao ciclo da mineração. Então, o que vai acontecer aqui? Napoleão Bonaparte, Dom João VI vai parar em Salvador e depois virá para o Rio de Janeiro. O que ele vai fazer aqui no Rio de Janeiro? Lembrando um detalhe, tá? A maçonaria também ajudou muito, né? A questão da construção da vinda da família real ao país, tá certo? E a gente vai ver aqui criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico. A gente vai ver também o Palácio ali de São Cristóvão, que vai se tornar aí o Museu Nacional Quinta da Boa Vista. Lógico, Quinta da Boa Vista é a mesma coisa. Retira aí o que eu disse. E também a gente vai ver a criação da Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, vai trazer, vai elevar o Reino Unido e Algarves, porque, lógico, o Brasil, a família real veio em fuga para o Brasil. Então, eles transferiram o reino para cá, tá bom? Devido ao bloqueio continental. Bom, gente, quando a gente fala da família real, a gente também tem que falar do processo de revolução. E Dom João VI era um cara extremamente culturalista. Então, ele trouxe a missão artística para o Brasil. Dessa missão artística, a gente vai ver várias culturas, dentre elas as obras de arte, o cotidiano do Brasil, a flora e a fauna que eram necessárias, porque o nosso país ainda não tinha tanta coisa para ser, não tinha algo, era novo, porém estava faltando coisas novas para poderem ser coletadas. Então, vários botânicos, artistas vieram para o Brasil em 1816 e trouxeram a missão artística para cá, para poder fundar, mais tarde, a Escola de Belas Artes, que a gente vê aí que é a escola da UFRJ. Bom, depois da Revolução, da Missão Artística do Brasil, vai surgir em 1820 a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto já vai começar aí a impulsionar o processo de independência no Brasil. Vale lembrar que 3 anos antes vai acontecer a Revolução Pernambucana, tá bom? Revolução Pernambucana vai ter como objetivo aí fazer o quê, né, pessoal? Sair, né, desse processo. O que acontece? Pernambuco já tinha uma produção muito independente perante as outras províncias, não estados, porque a gente ainda não era uma república, outras províncias. Então, ele queria ter uma autonomia política e econômica. Para você ter noção, Pernambuco buscou até a ajuda dos Estados Unidos a terem uma autonomia provincial, porém, os Estados Unidos acabou deixando de lado esse fato e foi preocupando com outras coisas. Porém, em 1820 vai acontecer a Revolução Liberal do Porto. Essa é importante. O que vai acontecer dessa Revolução Liberal do Porto? O pessoal vai querer o retorno de Dom João VI para Portugal, porque já acabou a Era Napoleônica. Segundo, eles queriam que o Brasil se tornasse uma colônia e não uma questão monárquica. Então, isso daí já deixou o trono de Dom João VI desestabilizado. E, automaticamente, ele vai retornar para Portugal, porque se ele não voltasse, o que iria acontecer com o país dele, né? E essa Revolução Liberal do Porto teve apoio da alta sociedade, apoio do clero, apoio do exército e da aristocracia portuguesa. Então, a Revolução Liberal do Porto foi impulsionando aí o processo de independência do Brasil. Detalhe, Dom João VI teve que deixar seu filho, Dom Pedro I.
Ah, detalhe, a princesa Leopoldina estava com ele. A princesa Leopoldina apoiou muito Dom Pedro I. Na verdade, a princesa Leopoldina foi até mais apoiadora da independência do que o próprio Dom Pedro I. Só para deixar isso lembrado aqui, que infelizmente a história não fala, né? A gente vê sempre no livro a história dos vencedores e não as dos vencidos. Então, automaticamente, os livros de história vêm quebrando esse paradigma. E graças a Deus está quebrando, né? Falta só tirar, né, a imagem da Maria Quitéria no cantinho do livro. Só isso. Tudo demais, aí a gente está feito. As mulheres já estão feitas, né? Bom, quando a gente fala da Revolução Liberal do Porto, a gente vai ver a restauração do Brasil como uma colônia, o retorno da família real, ou melhor dizendo, de Dom João VI, né? A verdade, os portugueses queriam o retorno imediato da família real. Só que Dom João VI vai obrigar que Dom Pedro I fique ao Brasil. Então, no dia 22, dia 9 de janeiro de 1822, ele vai falar para a nação que ele vai ficar. Por isso, o dia do fico, tá bom? O dia do fico vai ser decretado aí o quê? Que ele vai ficar com a nação. E, lógico, posteriormente, no dia 7 de setembro de 1822, vai surgir o processo da independência do Brasil. A princesa Leopoldina escrevia, trocava várias cartas com absolutistas, com reis principais, personagens políticos, para poder apoiar o processo de independência, porque a França estava passando por isso. A gente vê aí que a Europa estava passando por uma onda revolucionária e automaticamente eles ficaram com receio de que o Brasil pudesse acontecer igual aconteceu na Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789. Então, praticamente, a princesa Leopoldina impulsionou esse processo, tá bom? Um detalhe da princesa Leopoldina, gente, que eu achei assim interessantíssimo. Ela foi educada para ser uma princesa, por isso ela é aí a princesa do Habsburgo. Ela é de origem austríaca, influentemente tem um traço, né, um sangue forte austríaco, francês também, porque tem um traço bem forte aí desse parentesco europeu, lógico. Ela era apaixonada por botânica, mineralogia, sabia falar, tinha domínios em várias línguas estrangeiras, além do alemão, austríaco, francês. Era uma mulher que, olha só que eu achei muito bonito que o avô dela disse, né, sobre a educação dos netos, que as crianças deveriam, desde cedo, ser inspiradas a ter qualidades elevadas, como humanidade, compaixão e desejo de fazer o povo feliz. Ou seja, desde criança, a princesa Leopoldina foi criada para ser, né, uma rainha. Uma pena que ela ficou pouco tempo como rainha, porque, historicamente falando, aí eu já não vou entrar como papel como professora, e sim como mulher, né? Até peço perdão a Thay e o Nino. Dom Pedro I, gente, todo mundo sabe que ele tinha uma vida bem regressa, né? Então, ele cometia vários adultérios, até então, condecorar aí a Marquesa de Santos, né? A Domitila de Castro. Então, isso daí foi um ápice para a princesa Leopoldina. Então, ela ficou muito apaixonada ao fato dela ver o seu marido, né, tendo caso com outras mulheres. E da Domitila de Castro, particularmente falando, foi assim a tristeza da princesa Leopoldina. A princesa Leopoldina teve ao todo 7 filhos. Dentre desses 7 filhos, um não vingou, né? Um filho homem acabou não vingando, que, se eu não me engano, foi o João Carlos, príncipe da Beira, que infelizmente acabou não vingando. Isso daí foi meio que um choque para o Dom Pedro I, certo? Bom, pessoal, assim que decreta a independência no dia 7 de setembro de 1822, um detalhe muito importante: o Brasil rompe, né, os laços com Portugal. Porém, ela vai conseguir um apoio muito importante dos ingleses. Os ingleses vão dar dinheiro para poder financiar essa independência, tá bom? Vai dar aí em torno de 2 milhões de libras esterlinas para poder apoiar a independência do país.
vale destacar que, conforme isso acontece, o Brasil automaticamente se vive, né, independente, porém o governo se torna uma monarquia, ainda é uma monarquia, ainda é um império, e vai ser promulgada uma Constituição, a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824 vai realizar aí 4 poderes. 3 nós temos no nosso dia a dia, mais um que vai estar na mão do imperador, que é o poder moderador, tá bom? Legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Vai estar na mão do imperador. Então, Dom Pedro I ele vai ser um imperador muito, como eu vou falar para vocês, Caxias. Então, ele vai acabar desagradando o povo. A situação dele com a Leopoldina ficou, sabe, aquele tititi desagradável, e isso daí vai ser automaticamente exposto. Então, ele vai começar a perder o seu carisma. Ele chegava nas cidades e tocava até sino fúnebre com a sua chegada. Então, o povo tomou as dores mesmo da princesa Leopoldina. Vale lembrar que, quando a gente fala a questão de povo negro, sinto muito, a gente vê muito nas novelas, que era questão abolicionista e tudo mais, mas a princesa Leopoldina, em nenhum momento, ou de forma alguma, ela comentava sobre essa questão de escravidão ou movimento abolicionista. Muito pelo contrário, ela apoiava o processo de independência do país, ela apoiava a questão dos estudos, da terra, mineralogia, ciências naturais, ela tinha domínio muito grande também de pinturas, ela desenhava muito bem, ela pintava muito bem. Então, a princesa Leopoldina ela tinha esse domínio. Diferente da Maria Quitéria, da Maria Filipa, né? Então, essas pessoas, essas personagens, principalmente a princesa Leopoldina, ela foi, de fato, criada para ser uma princesa, tá? E vou falar um pouquinho sobre Maria Quitéria. Maria Quitéria era uma menina humilde, ela se tornou órfã da mãe muito nova, muito jovem, né? Se eu não me engano, aí, a partir dos 8 anos de idade. E, desde cedo, ela foi criada para... interessante, quando eu pesquisei a história da Maria Quitéria, ela foi criada para lutar. Ela foi criada para lutar. Como é que a gente vê como a história do povo nordestino é muito forte, né? Você vê que esse povo é um povo bem, assim, de personalidade. Porque Maria Quitéria, ela foi treinada a ter domínio de artilharia, de atirar mesmo. Por que acontecia? Naquela época, aparecia... eu não achei muito interessante o livro ter as pesquisas terem comentado o índio selvagem. Isso daí, né, achei um pouco assim, meio estranho. Mas ataques, né, de violência sexual, infelizmente, era muito comum na época. E assim, a voz da mulher sempre foi calada ao longo da história. Infelizmente ainda é, sejamos honestas, né? E o que acontecia? Maria Quitéria ela foi treinada para artilharia. Caso chegasse alguém cometer algo contra ela, ela tinha o domínio para poder atirar e matar. Então, por isso que ela acabou se alistando no exército, do exército baiano. Por que vai acontecer? Na Bahia, Salvador, vai ter uma onda de monárquicos portugueses que não vão aceitar de bom agrado a independência do Brasil. Então, vai ver o caso da Soro, Joana Angélica, que vai ser brutalmente assassinada porque os portugueses queriam entrar no convento e violentar e assassinar as freiras. E vai ter também o caso da Maria Quitéria, que vai se disfarçar de homem. Muita gente compara com Joana d'Arc, mas eu não acho essa comparação. Joana d'Arc é Joana d'Arc, lutou lá na Guerra dos 100 Anos. Maria Quitéria é produto interno bruto 100% nosso. Então, Maria Quitéria, ela usará o pseudônimo de João Gomes, e e a partir desse momento ela se alistará no exército contra o exército português. A Bahia vai ter uma data, né, e até o feriado para eles, dia 2 de julho. Esse feriado, decretado dia 2 de julho, convoca o quê? Não é a independência da Bahia, porém, contudo, entretanto, é a independência da saída dos povos portugueses da região, né? Então, Maria Quitéria, ela vai acabar, logicamente, sendo descoberta,
vai ser condecorada com a Ordem Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes do país, tá bom? E a gente vai ver aqui também, pessoal, que além da a Maria Quitéria, lógico, né, só podia homens se alistarem ao, ao, ao exército, ao serviço militar, e Maria Quitéria vai poder usar saia. Então, isso daí foi uma conquista muito importante, porque além dela ter recebido a Ordem Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes, ela também vai receber aí, ela vai poder usar saia, ela vai ganhar aí o seu prestígio. Se eu não me engano, acho que foi em 2018 que ela recebeu essa ordem, e teve um ano antes, se eu não me engano, foi 2007, que ela recebeu aí esse prestígio, que do qual a gente vê aí da nossa história. Maria Quitéria, ela teve uma vida muito simples e muito humilde. Ela deixou uma filha, porém, ela faleceu na pobreza, tá bom? Ela faleceu em 1853, com 62 anos de idade. Viveu bastante, mas deixou um legado importante na história. E falar sobre a Soror Joana Angélica. Quando eu falo Soror, pessoal, é professora, ela era uma maestra, ela era como se fosse uma madre superiora. A Soror Joana Angélica já tinha uma certa idade, se eu não me engano, quando ela enfrentou os portugueses no convento da Lapa. Ela tinha apenas 62 anos. E ela foi brutalmente assassinada, porque ela enfrentou sozinha um batalhão todo. E o exército português queria invadir o exército todo, né? Eles cercaram o exército e ela colocou o corpo dela na frente para poder combater, para poder despistar os portugueses. Então, ela conseguiu fazer com que todas as freiras e padres fugissem, quase todos, né? Mas conseguissem fugir para que não acontecesse algo pior. Ainda está nesse processo, ainda, a questão da morte dela, que foi, se eu não me engano, no dia 2 de fevereiro de 1823. E daí, então, a Bahia vai começar a enfrentar o processo da independência, da saída dos portugueses do Estado. E, se eu não me engano, pessoal, ainda está ocorrendo o processo de beatificação dela. Ainda eles entraram nesse processo de beatificação em 2001. Ainda está em processo. Tomara que seja beatificada, né? Porque realmente enfrentar um exército, uma mulher sozinha enfrentar um exército português não é para qualquer um, não. E Maria Filipa. Maria Filipa, pessoal, ela é um personagem que muitos, né, ainda não se sabe da sua existência. Então, o que acontece? Maria Filipa, ela era uma marisqueira. Ela está numa obra, se eu não me engano, é João Firmino, eu vou pesquisar o nome dele. E ela era uma marisqueira que morava na região de Itapirica, litoral da Bahia. E esse pessoal tinha um domínio não só nos mariscos, mas produção de aguardente, bebida. E o que ela vai fazer, Maria Filipa, junto com essas mulheres? Maria Filipa tinha um corpo extremamente exuberante, então chamava atenção. Então, o que elas faziam? Elas seduziam esses portugueses, elas seduziam eles para pararem no cais. E o que elas faziam? Elas embebedavam eles e descia porrada mesmo, enfiava porrada neles e usavam uma planta chamada cansação. Essa planta, pessoal, com seu consumo ou contato com a pele, irrita, dá diarreia, náuseas, vômito, e ela queimou em torno de 40 embarcações portuguesas. Ela, com a sua tropa, queimou em torno de 40 navios portugueses para poder combater a... Eu acho muito interessante a história da Maria Filipa, gente, porque ela teve, assim, a esperteza dela em combater o exército português foi, assim, de uma maestria, assim, perfeita. Porém, ela foi aí considerada, em 2007, uma das heroínas aí da história do processo de independência do Brasil. E, por último, o Nino falou sobre Bárbara. Qual o nome, Nino? Bárbara? Eu agora esqueci. Gente, esqueci o nome. Bárbara Alencar.
Bárbara de Bárbara Alencar. Alencar. Bárbara de Alencar, pessoal, ela fez parte do processo da Confederação do Equador, ocorrida em 1824. A Confederação do Equador, ela vai ter aí como participante Cipriano Barata. Cipriano Barata participou também da Conjuração Baiana. Vocês acho que o que aconteceu da Conjuração Baiana? A Conjuração Baiana ela foi decretada em 1897. Particularmente falando, eu sou meio contra, né, a questão da Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira, em nenhum momento, ela foi abolicionista, diferente da Conjuração Baiana, que foi abolicionista e apoiava o movimento republicano, tá bom? Mas como a história do Brasil sempre foi uma história que queria enaltecer a cultura branca, então eles colocaram aí Tiradentes como mártir brasileiro, um mártir, né, da história. A Confederação do Equador, ela foi um movimento que vai acontecer, mais preciso, em Pernambuco, em 1824, 2 anos depois da independência do Brasil. O que ela vai colocar aqui em pauta? Combater o autoritarismo de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I ele vai realizar o fechamento da Assembleia, ele vai colocar o poder moderador como a imposição dele, né? E aqui a gente vai ver a Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar, ela era uma mercadora, né? Ela nasceu, logicamente, em Pernambuco, onde aconteceu a Confederação do Equador. A bandeira, né, da Confederação do Equador, da Revolução Pernambucana, da Confederação do Equador, no geral, é hoje também menção ao estado do Pernambuco. E ela sofreu várias atrocidades contra o governador da província, Sampaio. Então, ela agonizou de dor, mas ela praticamente participou do processo contra o autoritarismo de Dom Pedro I, porque conforme o poder moderador é imposto no Império, principalmente a província pernambucana fica muito satisfeita. Então, ela vai ter uma parte muito grande aí da Confederação do Equador, lógico, né, que vai ser o processo aí contra o autoritarismo de Dom Pedro I, e vai ser presa pelo, se eu não me engano, qual o nome do governador da província? Ai, gente, esqueci agora o nome dele. É muita coisa, gente, da cabeça. Mas eu pesquisei sobre a história dela e fez parte desse processo da Confederação do Equador, que foi promulgado em 1824. Bom, esse aí foi uma base da história aí que eu comentei, bem razoável com vocês. Eu espero que tenha ficado legível. E se vocês tiverem dúvida, podem falar que vou orientar aí todos. Ai, obrigada. Com certeza já vem dando muitos nortes aqui para a gente. Posso abrir para perguntas, então, Rai, aqui, para quem quiser tirar alguma dúvida em específico? Alguém quer questionar sobre alguma parte específica que não tenha entendido, ou alguma dúvida que possa ter surgido nesse momento, ou não? Qual seria o papel sei lá, se teria também essa função das mulheres nesse papel, no autoritário de Dom Pedro, nesse poder moderador? Como que foi para Leopoldina, ou se tem a participação da Quitéria, né, com essa questão do poder moderador nessa parte mais autoritária dele? Então, Gleice, nessa questão aí do poder moderador, ao longo da história a mulher nunca foi voltada para um processo de independência, nunca foi voltada para a política. Você pode ver que muitas delas usavam nomes masculinos para poder provar a questão da independência, provar a participação de guerras, como a gente pode ver da Maria Quitéria. Então, elas não usavam nomes femininos, elas usavam os pseudônimos para poder provar a questão política, poder provar a questão da existência, do papel delas. Infelizmente, muitas delas tiveram só a sua comprovação após o seu falecimento. Exceção aí a gente pode ver de Maria Quitéria, que não escondeu que era uma mulher após, né, ter sido descoberta nesse processo da Revolução
na Bahia, ela foi condecorada em vida e tudo mais. Porém, as mulheres, ao longo da história do Brasil, sempre foram exclusas. Você pode ver, por exemplo, Princesa Leopoldina. Princesa Leopoldina, por mais que ela tenha sido a esposa de Dom Pedro I, foi, sim, colocada como apenas a rainha consorte, imperatriz do Brasil, ponto. Apenas isso. Maria Quitéria, agora sim a história mudou. Maria Quitéria, a que fez a revolução na Bahia, que lutou contra o exército português, que se mostrou contra o exército português. A gente agora está começando a resgatar histórias do qual os livros didáticos não resgatavam. Então, o poder moderador, não é somente poder moderador não, tá, Gleice? Mas era num contexto geral. A mulher sempre teve a história calada mesmo, omissa, tinha que usar nomes masculinos para poder provar algo. Então, não é somente poder moderador, mas antes do poder moderador, antes da família real chegar, sempre foi colocada como segundo plano. Apenas a procriadora, a que tinha que viver para o lar, para o marido, viver para os filhos, que foi o caso da Domitila de Castro, que teve que se divorciar. Aliás, nem divorciar, porque divorciar é uma palavra recente. A palavra é desquitar, separar. Desquitar também ainda é um pouco recente. Teve que se separar do marido e ainda provar que que não estava com seu marido, enfim, ela precisou rodear Dom Pedro I, porque o irmão dela tinha acesso à família real, para poder conseguir viver livre do marido dela. Então, assim, sempre foi uma sensação humilhante o papel da mulher, mas não o poder moderador não inclui. O poder moderador é querer impor o autoritarismo de Dom Pedro I. Então, se o povo falava A, o Dom Pedro queria B. Então, isso daí deixava insatisfeito. E quanto à questão da princesa Leopoldina, praticamente acarretou, porque a população tomou as dores. Que imagina só, o imperador do Brasil que tem que ser fiel à sua esposa e tendo vários casos extraconjugais, né? Campo Grande que o diga. A região ali de Campo Grande, Santíssimo que o diga, né? É isso. Consegui tirar essa dúvida? Obrigada. Raizita, você quer falar mais alguma coisa que você acha importante aí? Como é que tá o que você preparou pra gente? Eu queria perguntar para vocês, para as atrizes, o que elas sentem, o que vai representar para elas os papéis que elas vão fazer. Essa é a minha pergunta. Se possível, pode ser até uma tarefa para casa, a professora falando. Arrasou. Eu vou fazer o seguinte, então, porque eu acho a sua pergunta muito pertinente. É porque elas sabem a temática, mas hoje que eu vou falar para elas qual o papel de cada uma, né? Então, elas ainda não sabem qual dessas figuras da história que elas vão representar. E aí, eu acho a sua pergunta maravilhosa e muito pertinente, porque então, eu posso introduzir isso e aí, de acordo com o que você falou, a gente abre aí a palavra para elas. O que vocês acham? Show. Repete Tá. a pergunta, Raíssa, por favor. Fala. Boa, também fiquei na dúvida aqui. Repete a pergunta, Raíssa, por favor. Então, eu queria perguntar para vocês como vocês se sentem, o que representa vocês, historicamente, questão de mulher também, o papel que vocês vão fazer sobre esse curta. Pode ser também uma tarefa para casa também, porque, lógico, é uma reflexão muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto também nessa responsabilidade como professora de história. E essa é a minha pergunta para vocês. Como vocês se sentem? Qual é a representação de vocês no papel nessa questão da história e também na questão feminina do papel do bicentenário, do papel desse curta? Arrasou na pergunta, Rai. A gente vai introduzir, então, puxando esse gancho da Rai, dessa representação dessas mulheres que vêm,
As 4 personagens dos filmes, que são vocês 4 atrizes que estão aqui, elas não vão ser, de fato, a Maria Quitéria, a Maria Filipa, a Joana Angélica e a Bárbara de Alencar e a Leopoldina. A Leopoldina ela vai ser a parte da narrativa do filme, ela vai ser as vozes em off. Então, vocês 4 vão ser essas outras 4 mulheres, mas não vão ser elas de fato. É como se vocês fossem descendentes da árvore genealógica dessas 4 mulheres. Então, é muito bom esse gancho que a Rai disse, porque esse peso de mulher, ele puxa essa ancestralidade, que é o que a gente vai puxar dentro desse filme também. Então, é legal refletir sobre essa pergunta da Raíssa, que é maravilhosa, buscando essa sensação desse peso ancestral que essas mulheres tiveram, mas que, sabe, é tão pouco estudado entre nós, né? A gente fica sabendo da independência através de Dom Pedro e só. Então, como é que esse peso também vem através disso, sabe? Bom, quer continuar? Não, vai lá. O filme Ecos de Imperatriz, por que eu pensei, aproveitando essa fala do Nino, né, que fala que somos, no caso, descendentes dessas mulheres, por isso eu pensei nesse nome, Ecos, né, o que está ecoando até hoje. A gente não está na independência, é o que ecoa nesse bicentenário desse fruto de independência. Se o Brasil tivesse uma outra história de independência, esse eco seria diferente, a história seria outra, as mulheres seriam outras. Esse eco de Imperatriz se dá pelo fato histórico de como foi nosso processo de independência. E aí, por que de Imperatriz, né? Imperatriz Leopoldina tem um papel fundamental nessa independência, uma mulher que fez a carta, né, desse processo de independência. Rai, me corrija aí se eu falar alguma coisa errada. Então, assim, por isso ecos de Imperatriz. Imperatriz Leopoldina era uma mulher extremamente inteligente, entendia muito de política e tomava muita frente, né? No caso, a gente escuta muito a fala masculina, mas ela tem um processo fundamental nesse processo de independência. E quando falo de independência, né, pegando aqui o que a Rai trouxe para a gente nas últimas aulas e em que ela foi me orientando e eu fui estudando, eu entendi que o processo de independência não foi algo rápido, ele durou em torno de 2 anos, né? A gente tem aí uma data simbólica e ele durou mais ou menos, em média, aí 2 anos e não foi pacífico, como contam. Existiu várias pseudos-guerras, tipo Pernambuco, Bahia. Foi existindo guerras e aí vem as mulheres importantes dessa época, que são uma dessas personagens que nós escolhemos aí para homenagear, para trazer a vivência delas e que muitas existem pouquíssimos registros, porque a história não conta a história feminina, né? A história distorce aí, ela quer dar o trono para o poder masculino, enfim. Tem muitas coisas apagadas. Eu estava vendo uma entrevista, teve um programa do Bial, que estão lançando um livro, que são Mulheres da Independência, onde a historiadora e uma roteirista falam como está sendo difícil pegar material, porque quase não tem registro de grandes mulheres desse processo histórico. Então, elas estão tendo muita dificuldade para trazer esse conhecimento sem ir para o lugar da fantasia, né, com base em comprovações históricas, né, sem criar uma história. Então, elas estão tendo muita dificuldade, porque existem pouquíssimos registros de algumas mulheres e mulheres fundamentais nesse processo aí. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Ecos de Imperatriz, né? Então, nós vamos ecoar a voz dessas mulheres. Vamos ser mulheres contemporâneas, vivendo 2022, o bicentenário do Brasil. E aí, com a força de ser da família dessas mulheres, ser bisneta, por exemplo, de Maria Quitéria, vai ecoar hoje na gente. Essa é a ideia das nossas personagens. E, assim, por exemplo, Imperatriz Leopoldina, austríaca, isso eu até conversei muito com a Rai, teoricamente uma mulher branca,
isso é uma questão que eu pensei muito. Uma, porque eu quis trazer a narrativa feminina, a narrativa que não foi falada, a narrativa que não tem protagonismo na história da independência, é uma coisa que a gente está começando a mudar. Como a Rai disse, os livros estão começando a introduzir, mas ainda não tem um lugar de protagonismo. E aí é esse lugar que eu quero dar, o lugar de protagonismo feminino, porque existem mulheres protagonistas nessa história, e sobre falar sobre o processo de racismo também que existiu no Brasil, né? A independência dos escravos do povo africano, que a gente não escuta, a gente escuta a história da Europa, né? Então, por que eu não escolhi atrizes brancas de fato? Porque o Brasil, nesse processo de colonização, é um país mestiço, onde existiu o processo de vamos branquear a população em um século. Então, quando a gente fala de um país que tem uma mistura aí de raças, que vieram os escravos, que vieram o povo europeu, que tem os indígenas que já habitavam aqui. Quando a gente fala de um processo de colonização, né, nem só de independência, porque quando a gente fala de independência, a gente tem que falar lá de trás de 1500, como a Rai falou, né? Quando os portugueses chegaram aqui, quando os indígenas já estavam aqui, existe uma mistura, que é o fruto do Brasil. O Brasil, a gente vê toda essa mistura de... Eu não sei se a palavra raça é certa, Rai, me corrige. Realmente complicada quando a gente usa a palavra raça. Pois é. Mas aconselharia realmente a palavra étnico-racial. Obrigada. Porque fica mais assim... realmente até pra gente também, quando... É espantoso quando a gente fala raça mesmo. Uhum. Mas étnico também... Ético seria mais assim, enquadrado. Eu só queria trazer só para te interromper, tá? Eu queria trazer só um quesito aqui. O que acontece? A independência do Brasil foi decretada, foi gritada lá nas margens do Rio Ipiranga. Margens do Rio Ipiranga, eu não vou nem comentar sobre isso, que a gente fala que a obra do Pedro Américo lá, nas margens do Rio Ipiranga, independência, morte, a gente já desconstrói, né? Porque ali, Rio Ipiranga, primeiro, muita carga para carregar, cavalo não aguenta, então quem estava ali era burro, né? Burro de carga. E segundo, gente, essa questão da oficialização da independência, alguns historiadores falam aí que foi decretado no dia 12 de outubro. Por quê? Porque era aniversário de Dom Pedro I. É verdade. Agora eu vou deixar aí as falas contigo. Perfeito, perdão aí, tá Rai. bom, Agradeço, assim, porque, enfim, né, eu fui me alimentando de tudo que você trouxe, junto com os meus pensamentos, com as ideologias que eu venho entendendo na minha formação como ser humano mesmo, e um ser político dentro desse Brasil, né? Também trago comigo questões e dúvidas e ecoa em mim esse processo de colonização, quando a gente fala de se misturar, de se reconhecer como uma mulher não branca e não preta. Isso tudo acho que é um fato que existe no Brasil devido a esse processo de colonização. Então, as escolhas físicas também de nós, atrizes, ela foi pensada, por isso nenhuma mulher de fato branca. Não como um lugar de exclusão, mas um lugar também onde a gente não vê, está começando, não vê protagonismo. E onde eu acredito que nesse processo de colonização, toda família que né, vem descendente de europeus, hoje em dia existe uma mistura aí, né? Porque a gente está falando de Brasil. Então é isso, assim. E aí, quando eu pensei nisso, eu entendo que, por exemplo, a Imperatriz Leopoldina Austríaca, e aí foi aí que a gente mudou o olhar, Rai, depois daquela última aula. Que as outras mulheres, né, a gente vem da Bahia e tudo mais, mas a princesa Leopoldina, em específico, ela era austríaca, uma mulher extremamente branca, essa família, né, a gente tem a tradição aí de estarem acompanhando a árvore dela. Muitos de nós não sabemos a nossa árvore exatamente, né, de antepassados, e eu falei assim, não, talvez seja um pouco arriscado ousar isso com a Imperatriz Leopoldina, porque eu acho que talvez não tenha tanta licença histórica aí.
E aí, nisso, eu fiquei ali martelando e eu falei, olha, como é o eco da Imperatriz, né? E Imperatriz Leopoldina também ajuda nesse processo de fortalecimento feminino, nós vamos usar a Imperatriz Leopoldina, esse personagem, ele vai existir na trama da história, só que ela vai ser a grande narradora. A Ecos de Imperatriz, como é que vai ser um pouco da narrativa, só para vocês entenderem? A introdução desse roteiro vai surgir a partir da constelação familiar. Eu não sei se todas vocês aqui conhecem constelação familiar, e por isso nós são os nossos antepassados, é a nossa ancestralidade. Nós vamos brincar com a ancestralidade dessas mulheres no nosso tempo contemporâneo 2022, através da constelação familiar, onde a narrativa vai surgir do tabuleiro, mexendo a nossa ancestralidade ali, e entendendo nossas dores e curas através desse processo. Só para vocês entenderem como vai se dar esse processo de narrativa. E aí, para não me estender aqui, a gente vai ter muito tempo aí para trabalhar. Eu vou falar um pouco do que a gente pensou para cada uma e poder pesquisar, e depois abro aqui também as perguntas, tá? Bom, Maria Quitéria. Pensamos na Ana Cantos. Depois a gente fala um pouco sobre a Maria Quitéria, a Rai também já introduziu. Joana Angélica, nós pensamos em dar a vida a Gleice. A Maria Filipa, nós pensamos em dar a vida a Amanda. E a Bárbara de Alencar, eu, Thay. Basicamente, são essas mulheres que a gente vai representar para a gente poder estudar mais. E aí, como é que a gente está pensando, né, esse caminho de personagem? Como eu tinha falado, de fato vocês não vão ser elas, mas como se fossem as descendentes, como se elas fossem suas tataravós, mas isso é uma coisa que não vai ser muito assim gritada no filme. A gente quer passar por isso. O filme todo vai ser coisas que a gente vai passar, sabe, sem precisar sublinhar ou dar uma ênfase muito grande. Às vezes o público que vai assistir não vai nem perceber que vocês são descendentes dessas 4 mulheres, mas a gente quer puxar isso em vocês para os personagens terem referências dessas 4 mulheres. E aí a gente vai trazer, mais de uma forma simbolista, traços dessas personalidades em vocês, né? E aí começa um pouco da pesquisa individual de cada um, da piração das atrizes e tudo mais, de ir vendo o que vocês conseguem trazer para a gente também desses traços, porque é importante ter uma identificação. Por exemplo, a Gleice faz a Joana Angélica. Como é que a gente colocaria na personalidade dessa atriz atual algum traço de Joana Angélica, mas sem ser uma coisa, sabe, aqui, ó, eu, Joana Angélica, não, uma coisa que eu vou perceber num detalhe, sabe? Sem sublinhar. Vai ser tudo muito muito cotidiano, muito simples. Não vai, esse filme ele vai ser bem tranquilo. Ele vai ter uma vibe, uma energia bem, sabe, tranquila. A gente vai trazer esses símbolos também na indumentária, né, no figurino e nos objetos que vocês vão usar. Cada uma vai ter um objeto específico. Por exemplo, talvez a Joana, a Gleice, tenha sempre um crucifixo que ela use, que isso remeta. Talvez a Maria Quitéria tenha uma jaqueta voltada mais para uma coisa de exército, sabe? Talvez a Bárbara de Alencar tenha, sei lá, um colar, um facão, uma coisa que remeta mais uma pernambucana, a própria Maria Tá sem Filipa. voz, Você Rai. queria falar, Ana? Rai? Desculpa eu interromper, nem sei se faz parte, mas é porque você está Nada. Não, falando e as vamos coisas falar estão tudo. vindo. Eu penso, assim, você falando, a Thay explicando, ecos, né, feminino, a questão da força, né, porque todas elas é inegavelmente a força, é inegável. E, assim, eu penso muito, nem a ancestralidade, é muito um arquétipo mesmo, e que todas nós já carregamos. Exatamente. E, assim, na Isso aí. atualidade, a gente continua enfrentando as mesmas coisas. Exatamente, amiga. Né? Tendo que, num cargo de empresa, por exemplo, eu penso como Maria Quitéria, num cargo de empresa, muitas mulheres se embrutecem e passam a masculinizar os seus gestos
para ser aceita no mercado. É exatamente isso que é Né? interessante Então, da assim, gente pegar nas personagens. não precisa nem ser ancestral, é um arquétipo que a gente carrega sempre e que elas também já carregavam Exato. de outras. Uhum. Né? Então, assim, elas lutaram para que a gente evoluísse, mas as nossas lutas continuam. Não, não acabou, né? Não acabou. Elas só abriram um caminho, né? Nos encorajaram aí. Exatamente. Então, Deixa assim, eu eu. não sei como vocês vão construir a narrativa, eu acho que vocês estão conversando e estão aí trabalhando no roteiro, mas tem muito a ver já até respondendo um pouco a raiz dessa pergunta. Representar o feminino e a questão historicamente é trazer força e voz, né? Voz. Porque é uma história contada de outra forma, mas que tem o mesmo enredo. Exato. É, É necessário Exatamente trazer isso, amiga. voz, como a gente fez a nossa aula naquele dia, né? Aquele bate-papo maravilhoso, porque são histórias que ao longo de mais de 200 anos ficaram caladas. Gente, eu fiquei triste em saber que não tem papel de mulheres indígenas. Mulheres indígenas só aparecem em poema. Cadê as indígenas nessa história? Sabe? Exato. Vemos Dandara, que se atira em um precipício por se recusar a viver na escravidão, esposa de Zumbi dos Palmares. Vemos Maria Filipa, vemos Maria Quitéria, vemos Joana Angélica, sabe? Ainda o gênero feminino fica oculto, um quadrinho pequeno, sabe? De lado, sabe? Então, realmente, Ana, sua fala foi perfeita, entendeu? A gente vê essa questão da masculinização. Precisava, a Maria Quitéria precisou, ter que lutar, né? Lute como uma mulher, não como um homem. Então, Maria Quitéria fez diferente, se alistou. Então, uma coisa muito importante foi a mulher usar saia. E você vê ao longo da etapa da mulher ingressar, né? Surgiu o processo militar para as mulheres ingressarem numa carreira militar. Então, como demorou? Então, teve o caso da Maria Quitéria e o quanto tempo demorou para que isso acontecesse, né? Então, isso daí é uma coisa que eu sempre ressalto, sabe? Sempre comento isso, tanto com meus alunos quanto com colegas minhas que seguem carreira militar. Acho importante ser comentada isso aí. Obrigada pela resposta, viu? Obrigada, amiga. Maravilha, maravilha. deixa eu só apontar uma coisa aqui rapidinho. Essa questão arquetípica eu acho que é bem interessante mesmo para, acho que é a essência da construção da personagem, a base de tudo ali para pensar nessa construção dessa personagem. A questão da ancestralidade é mais uma questão da característica da constelação familiar mesmo, que é uma coisa que vai estar presente ali no filme. Eu queria até indicar, se vocês conseguirem ver, uma série que está na Netflix, que é Uma Nova Mulher, que fala sobre constelação familiar. Eles vão entender esse universo, eu acho que é legal. A constelação familiar vai ser uma base, mas o que a gente quer falar mesmo a base de tudo é o que aquele evento, no caso a independência do Brasil, influencia no dia de hoje sobre o ponto de vista dessas 4 mulheres. Acho que essa que é a grande questão. Aí a gente ainda está nessa construção desse roteiro, que a gente vai, se Deus quiser, estar com ele pronto até o dia 30. E vai poder destrinchar mais detalhes. É exatamente isso. Vou só falar um pouquinho que eu, Luan e Nino, a gente construiu um pouco da personalidade dessas personagens contemporâneas, né, dessas mulheres hoje, que eu acho que pode ajudar também um pouco vocês aí nessa pesquisa individual. E só uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho interessante pontuar, como eu falei, a narrativa desse filme, ele surge a partir da constelação familiar e essa indicação que o Luan trouxe para vocês, eu acho que é ótimo para vocês entenderem um pouco mais o caminho. E a constelação familiar vai trazer esse lugar do arquétipo, essa questão da ancestralidade, e vai narrando o filme para gente entre, né, a história, a independência e o agora.
E aí, dentro dessa narrativa, a Imperatriz Leopoldina, ela se faz presente através da narração das cartas da Imperatriz Leopoldina. Nós escolhemos algumas cartas que a gente acredita que contam um pouco do processo da independência, nós vamos trazer isso no filme, porque eu acho que esse dado é importante para vocês entenderem. Depois a gente vai passar também essas cartas para vocês, tá bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Foi não, doutora. Então, vou seguir aqui. Oi, Thay, rapidinho. Sim, Foi mal pelo barulho da rua. nada. Mas vocês podem listar referências. Eu sei que o menino acabou de falar algumas falou do filme da Netflix e tal, mas seria bom ter uma listinha, não sei, de série, de filme, de livro, enfim, Claro, de um modo geral, sabe? Não só para cada personagem, mas para a gente pegar o contexto todo de uma forma geral. com Eu certeza. gosto de ter referências, não sei se funciona assim para todo mundo, mas eu costumo começar estudando pelas diferenças, entendeu? Com certeza. Ótimo, Amanda. A gente pode sim, colocando no grupo lá coisas que a gente já pesquisou, pode ir jogando para a gente ir trocando. Qualquer coisa que vocês também acharem interessante, coloca lá no grupo para a gente também ver, para todo mundo ver. Vamos começar agora a fazer essa troca de pesquisas que a gente está iniciando aqui a partir de hoje, beleza? Mas, assim, Obrigado. obrigada, Amanda. Ah, calma aí, deixa eu bater uma fotinha agora que a Amanda tá aí, ó. Vamos sorrir aqui rapidinho, sem querer travar o fluxo. Pausa para. Calma aí, só mais uma, gente, calma aí. Tira o mãozão, amor. Maravilha. Obrigada, gente, valeu, Amanda. Aí, eu vou colocar lá no grupo, mas assim, tem essa dica do Luan, que é uma nova mulher, que é uma série que fala sobre a constelação familiar, que vai narrar o nosso filme. Se eu puder indicar também um programa, foi uma semana inteira falando sobre a independência do Brasil e o bicentenário do Brasil, e tem dois episódios que fala só sobre a narrativa feminina, que é o Conversa com Bial, entendeu? Que fala sobre mulheres da independência. Isso também me deu um norte muito, muito bacana. Se eu fosse vocês, eu assistia. Tem 5 episódios, porque foi a semana inteira falando sobre isso. 2 episódios, eu acho que em específico vão situar muito a gente. Quem puder ter acesso, fica na Globoplay. Quem não assina, eu acho que a gente consegue ver também pelo YouTube. Foi agora, tipo, nessa semana aí da independência, de 7 de setembro aí. Tá, e depois manda lá no grupo, então, exatamente os 2 episódios, porque pra gente ficar procurando, às vezes fica Claro, meio claro. perdido, né? Aí você já manda, gente, o que eu falei é esse. Beleza, eu vou lançar lá no grupo já com os episódios, nomezinho, que eu acho que a gente não se perde, porque é muita informação, tá? Então, eu estava preparando também uns slides e podcasts para vocês também escutarem um pouquinho sobre o personagem das mulheres do Bicentenário, tá bom? Que é também Perfeita. importante, tá certo? É Gente, isso. só vou falar agora aqui para a gente fechar o que nós preparamos assim de personalidade dessas figuras no tempo atual. Cadê aquele doc? Que eu vou ler aqui. É isso. A gente colocou, mas só para a gente ter uma referência, mas é claro que cada uma vai fazer a construção individual e vai buscar, não precisa ser exatamente isso, nem concordar. Vamos lá. Maria Quitéria. Claro que eu peço para vocês que estudem as personagens, né? Porque a gente vai ter elas como base principal e pensando nesse tempo atual, a gente tentou traduzir mais ou menos em uma frase algumas personalidades. Maria Quitéria, personagem da Ana, a luta pela igualdade do sexo, de gênero. Ela tem também na personalidade dela uma revolta. Ela quer fazer justiça, sabe? Como se aquele termo justiça com as próprias mãos, né? De não ficar, não tem um pouco de pressa na hora de fazer a justiça. Ela tem uma inflação de ego, porque nem todo mundo é só bonzinho, né? Todo mundo tem
seu lado bom e suas sombras. Então, acho que a sombra da Maria Quitéria de hoje vai ser o ego, a competição, né? Acho que acredito, devido toda essa trajetória que a gente falou dela, a gente entendeu que isso, tentando trazer a sombra dela, a gente acha que isso possa dar uma cerejinha no bolo. Deu para ouvir direitinho? Então, vou para a Joana Angélica, personagem da Gleice. Joana Angélica, a gente pensou numa personagem sensitiva, aquela que quer trazer a harmonia do rolê, né? A paz ali, mas sem fugir da guerra. Ela tem uma característica de... Tem um ruído aí na relação dela com os homens. Ela tem uma dificuldade de entendimento com os homens, tá? Eu acho que isso é um conflito da característica dessa personagem. E ela não entende como o ser humano faz guerra em nome de Deus, tá? Isso eu acho que é uma bandeira que ela vai levantar. A gente não quis abordar que Travou ela para mim, travou. Travou? Então vou ler de novo, tá? Vou falar aqui. Joana Angélica. Mas põe lá para eu poder... Voltou agora. Voltou? Travou na dificuldade de entendimento com os homens. Aí depois travou. Então, tá bom. Ela tem dificuldade no entendimento com os homens, ela não entende como um ser humano faz guerra em nome de Deus, né? Eu acho que isso entra muito na questão política também, né? Quando a gente fala de política e querer falar de justiça e colocar Deus uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente não quis trazer isso em evidência, mas deixar nas entrelinhas para sua construção. Dela ser uma mulher talvez lésbica, entendeu? A gente não quer evidenciar isso, mas uma mulher que ama outra mulher. A gente quer trazer esse lugar aí, não como plano principal, mas como algo da personalidade dela. E que nesse processo de constelação ela descobre o bloqueio com os homens, o porquê que ela tem esse bloqueio, essa dificuldade, porque aí vem, né, a ancestralidade dela, da Joana Angélica, né, esse lugar aí dele ter sido violentada por tantos homens que iam estuprar essas mulheres, entendeu? Então, assim, é um peso muito grande. Por isso a gente traz esse conflito na personalidade dela, onde a constelação vai tentar resolver não, né? Mas desbloquear aí um pouco essa dificuldade. Conseguiu entender? Tem algum questionamento aí, Gleice? Não, ótimo. Já veio várias coisas que você falou, na cabeça tá aqui, ó. Mas isso, vamos embora. Ótimo. Maria Filipa, Amanda consegue nos escutar? Oi, eu já ia pedir para repetir, achando que tinha passado. Não, vou falar aí da Maria Filipa, sua personagem no tempo atual. A Maria Filipa, né, ela teve esse papel aí da construção de que naquela época ela seduzia, né, quem chegava, e ela tinha lá a plantinha dela e depois tacava-lhe uma surra nesses homens idiotas aí da época, abusadores. Então a Maria Filipa, ela tem um lugar sedutor, mas a gente não quer que seja uma sedução corporal, né? Esse lugar de Essa sedução clichê, né? clichê. Sem Talvez que essa sedução seja muito mais da inteligência dela, que ela foi inteligente pra caramba, do que aquela sedução de corpo. Mas ela é uma mulher extremamente sedutora, né? E sabe disso. E é por ela saber disso que ela foi inteligente naquela época e tacava-lhe o pau naqueles homens. Então, é sedutora. Ela tem uma característica que eu queria muito. Você vai trazer o canto para esse filme. Ela é cantora nesses tempos atuais. Eu quero muito usar a tua voz, mana. Trazer essa força aí. Cantora, quando a gente fala de sombra, mas que eu não acho que seja exatamente uma sombra. Ela é uma mulher manipuladora. Ela tem o poder da manipulação. Livre, filha de Iemanjá, que eu acho importante você trazer essa força aí, tá? E ela traz a dor, né? Quando a gente fala das dores dessas mulheres, é o que a Ana trouxe, é o arquétipo dessas mulheres. Todas elas têm uma dor muito forte. E a dor dessa mulher é a dor de quem já foi escravizado, né?
e onde a gente trabalha, e que a gente vem trabalhando em 2022, o que tiraram da gente, que é a nossa autoestima, entendeu? Então, por isso, essa mulher é extremamente sedutora, e está trabalhando a autoestima dela, o empoderamento dela, e o poder dela. Então, essa é a força que eu quero trazer da Maria Filipa. Está aberta aí os questionamentos, está aberta aí a pesquisa para vocês entenderem o que pode trazer para somar. A gente tentou traduzir em uma frase, né? Também. Vou falar aqui da Bárbara de Alencar também, que é a minha personagem. Eu tentei trazer na Bárbara de Alencar, né? Nós tentamos trazer. Ela é uma mulher da favela, ela vai ser uma mulher da favela, que vai trazer essa correria para sustentar filhos, mãe solo, né? Que é o que a gente vê muito nos tempos atuais. Porque Bárbara de Alencar ficou viúva. Dizem que ela teve um caso com um padre e foi muito crucificada por isso. Então, eu quero trazer a vida da Bárbara de Alencar para o contemporâneo. Pode falar, Rai, claro. Mas Bárbara era uma mulher inteligentíssima, porque ela Sim. conseguiu persuadir o pessoal contra o governo de Dom Pedro I, as elevações das taxas, porque ela era uma comerciante, ela sabia, ela tinha o dom da venda, ela tinha o dom do comércio, ela era uma boa comerciante. Então, ela era uma mulher extremamente inteligente. Então, Bárbara de Alencar, ela era o cérebro, né? Usando a tua fala, pensando nisso das nossas pesquisas, eu coloco aqui que ela é mãe solo e figura importante da favela onde ela mora, porque ela trabalha com direitos humanos e briga com a polícia, ela tem raiva da polícia. E a gente traz essa parte dela inteligente e política, né? Quando a gente vai numa comunidade, numa favela, a gente vê as associações e sempre tem a parte que está ali movimentando, né, abraçando pelo povo, vendo os direitos do povo. Então, trazendo para o tempo cotidiano, essa Bárbara de Alencar vai ser essa voz da mulher que vai estar ali brigando pelo direito do povo, pelo não assistido. A gente tentando trazer essa figura atual foi o que a gente pensou de personalidade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que, assim, da Maria Quitéria, eu não sei se a gente falou pouco, Ana, mas ela é uma mulher, assim, né, extremamente forte. Na época dela, ela entrou, sabe, foi lutar, se passou por um homem, depois descobriram que ela era mulher, foi a primeira mulher que teve, sabe, foi reconhecida como isso, abriu portais, né, para mulheres hoje poderem trabalhar nesse lugar de luta militar. Então, e isso continua nos tempos de hoje. Eu vejo ela como uma mulher de poder, uma mulher de grandes patentes nesse lugar de militar, né, onde abre caminhos para outras mulheres. Eu vejo ela em lugar de poder mesmo, que é o que a gente falou. Hoje em dia, quando a gente está numa empresa, a gente ainda vê a grande maioria das mulheres em cargos. Claro que já existem mulheres no poder, mas ainda não é a maioria, ainda não. E nem é que a gente quer esse lugar de. A gente está buscando aqui, quando a gente fala de feminismo, a gente não fala de uma briga contra os homens, a gente fala de igualdade, né? A gente fala de oportunidades iguais, de tratamentos iguais, respeitos iguais, né? Eu sei que não dá para a gente colocar a igualdade, cada ser humano é único, mas quando a gente fala de oportunidade, a história tem uma dívida, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, das cotas, é porque a história tem uma dívida aí, né? A corrida nunca começou igual. São os privilégios e não privilégios. Então, eu acho que essa é a função dessa mulher nesse poder, hoje em dia, uma mulher bem-sucedida, com o poder de abrir caminhos. É isso, gente. Falei muito. Eu tenho uma coisa que eu não estava vendo, né? Uma coisa bem apaixonada, mas pode não é tudo. Não sei. É que as duas Marias, Maria Quitéria e Maria Filipa, esse ano são 200 anos da morte delas. Uau! É, Boa. Junto com o bicentenário, né? Tipo, que loucura. né? Tava vendo. Tipo, da Maria Filipa não tem a idade de quando ele nasceu, né? Mas tem a morte, assim. Uma outra coisa também que elas três porque são é uma baianas. mitologia, né? Né? É uma história que, assim, não se sabe se foi de fato existente ou não, por isso que fica, né?
em off, assim, o povo fala, supõe sua existência, mas ainda não tem fatos que comprovem a existência da Maria Filipa. Ah, mas tomara que exista, né? Pelo amor de Deus, porque a história dela é muito É bacana. muito boa. Sabe o que me lembrou, você falando da Maria Filipa e tal? A sereia, a nossa sereia do nosso folclore. Nossa, ótima referência, Arrasou. Ana. Que está Olha sendo que você muito falou, questionado, né? Isso é Iemanjá, eu ótimo. falei, cara, é sereia, é sereia. É, real. Marisqueira, Verdade. total. Arrasou, vou até anotar isso aqui, ó. Não, e essa parada Eu não da sei. folhagem lá, que dava coceira, gente, é sensacional isso, cara. É sensacional. É muito Muito bom. Eu não sei Podem como você pesquisar a planta conciliar. cansação, que quando Sensação, ela né? entra em contato com a pele, ela dá Cansação. todas as reações possíveis e Nossa, impossíveis. É a sensacional. gente está pensando numa cena bem legal para falar sobre isso. Sobre essa Quero ver parte essa cena da específica. planta. Ah, eu quero! Me lembra, é a aroeira, não é que faz isso Lindo. também, Raíssa? Foi mal, se eu cortei alguém. É para dizer que a minha família é de axé, né? E eu sou de axé também, a gente é de candomblé. E a minha mãe já passou por uma experiência com canção. Aí eu conheço Uau! essa planta desde criança por causa disso, entendeu? Fiquei Porque arrepiada agora, Sensacional. mano. Que coincidência boa. Não é ela ficou coincidência, se não. coçando toda, e aí ela lavou, ela com sabão de coco, passou álcool, passou tudo que tinha pra passar, e nada resolvia, e Caraca. coçando muito, e ficando tudo, a mão vermelha, e isso foi na casa de santo, que ela foi feita de santo, o pai de santo dela ainda era vivo e tal, e aí depois que ela já tinha tentado tudo, ela foi nele, e aí ele falou, é Dendê, filho, mas pra que você passou tudo isso? Era pra passar Dendê desde o início. E Você tem aí como. Nossa, isso é resolveu, muito ela bom. caraca. lambuzou a mão toda de Dendê, aí esperou um pouco, parou de coçar, enfim, a alergia diminuiu, acabou, depois ela só teve que limpar para tirar o Dendê. Mas só o Dendê resolveu o problema dela. E é assim que eu conheço a solução. Tu tem como mandar um áudio depois lá no grupo contando essa história, por favor? Isso, faz isso pra É, gente, isso é muito bom. por favor. Eu, Arrasou, eu Amanda. peço até Obrigado. pra minha mãe, que aí ela conta e eu mando para vocês. Sensacional. Obrigado. Nilo e Thay e Luan, eu não sei se, não sei como que vocês vão construir essas narrativas, mas não sei se isso vai acontecer, se já está na narrativa do filme, mas tem alguma coisa que conecta todas elas, que Tem, tipo, alguma coisa que todo mundo sabe que essas mulheres têm algo em comum. tem, tem. Ah, acho isso bem interessante. Tem, e vai ter esse encontro, e vai ser isso que vai fazer o encontro de vocês. Entendeu? Se conectarem. Vem para mim assim a palavra embate também, né? Porque todas elas tiveram lá atrás embate, e como vem a Ana falando, tipo, a gente está ainda, né, nesse embate com a sociedade da prova Sim. da questão menina além do falo, né? Porque o falo sempre está aí como o que pensa, o que faz, o que coordena, o que faz o mundo se estruture. Então, é esse embate de colocar, como a Ana colocou muito bem, esse arquétipo mesmo, essa buceta mesmo na mesa, para que a gente está, é isso, né? É Nesse embate, isso. buceta também pensa, organiza e com mais, até um pouco mais de humanidade, porque não é mediano que é melhor que é pior, porque eu acho que todos os arquétipos são necessários no mundo, mas nós temos útero, nós temos amor, nós temos uma coisa de pegar e cuidar mesmo com amor e com a racionalidade, mas ainda com essa emoção que eu acho que é necessária, que é o amor, que, enfim, que para mim é tudo nesse mundo para que a gente vive bem aí. Então é meio esse embate mesmo de colocar a buceta na mesa, é o que vem de todas elas aqui. É isso, mano. Mas é isso. Isso aí, arrasou. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente ainda tá montando essa estrutura do que vai ser, mas é mais ou menos. Talvez eu acho que duas já se conhecem de longa data, não sei ainda, a gente vai estar vendo. E o que une as quatro é um evento que vai e as quatro se encontram nesse determinado local, evento, que faz o encontro das quatro, aí começa ali a relação. É mais ou menos essa estrutura do que ainda está sendo
Tá um pouco cru ainda, mas é mais ou menos isso. Bom, é isso. Até dia Vocês 30 têm a gente trabalho manda. aí pela frente, hein? Oi, tem. Tem, Vocês têm bastante. trabalho aí pela frente, hein? Gente do céu, só A tá nascendo gente, cabelo branco a aqui. gente, cada um fez um argumento individual e a gente vai se encontrar mais tarde, nós três, para a gente debater esse argumento e definir a história, para depois separar as cenas, para depois montar os diálogos, os roteiros, mas a gente está feliz com o que a gente está pensando, a gente está gostando das ideias que a gente está tendo, acho que isso é um fato muito importante, e a gente está tendo as mesmas ideias também, porque quando a gente cria, né, três pessoas juntas uma história, é muito fácil de cada um ir para um lado e cada um defender muito a sua ideia e aí entrar nesses conflitos e fica uma coisa meio... A gente não, a gente está pensando a mesma coisa, a gente está com o mesmo caminho, né? A gente está na mesma estrada, e isso já é uma coisa muito boa que está acontecendo. Então, tá fluindo tudo legal, tá fluindo bem. Acho que a gente vai conseguir fazer um filme bem bonito. Nem, axé. Quero Gente, é participar isso. de tudo, hein? Quero ficar só do núcleo da parte Com da história, certeza, não. Rai. Quero estar para parte de tudo. Quero ver lá, ó, a cena tudinho. Que isso aí, para mim, foi um convite maravilhoso, especial. Me sinto honrada mesmo. Obrigada a todos vocês, Nino, Thay, Luan, Gleice, Ana, Amanda, né? Amanda, que eu não tô vendo. Mas eu me sinto honrada, muito obrigada mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não hesitem em me procurar. E que for ao meu alcance, vou estar aí para ajudar vocês, viu? Que vocês merecem muito. E eu estou torcendo que esse filme, esse filme curta, né? Aí vá para frente, brilhe muito, porque vocês merecem. Ai, obrigada. Me sinto muito honrada também de ter você aqui orientando a gente com toda a sua bagagem, com todos os seus ensinamentos. Assim, obrigada pela generosidade, assim, desde o início, desde um ano atrás, né? Porque é isso, a gente está se encontrando hoje, mas essa sementinha foi plantada um ano atrás, até, sem a gente saber se ia crescer, germinar ou não, e está aí germinando. E a gente está regando, construindo o nosso jardim para daqui a pouco ele estar muito florido. Agradeço a todos vocês assim por terem embarcado nessa comigo. É o início aqui de alguma coisa que eu considero grande. E agradeço muito, muito a todas vocês pela parceria, por acreditar na gente, no projeto. E deixando muito claro que assim, hoje nós apresentamos aqui um pouco para vocês. Se sintam muito abertos de chamarem a gente no grupo, no individual, se borbulhar alguma coisa aí. É um processo coletivo, a gente está em construção aqui dos três, mas, por exemplo, a Amanda agora trouxe uma coisa riquíssima que a gente pode, com certeza, aproveitar isso no filme. Então, se tiver um insight aí, por favor, venham Toda ideia é e bem-vinda. compartilhem. Toda ideia é muito bem-vinda. Tem uma estrutura aí, mas somos canais abertos para poder, enfim, trazer essas ideias. Então, tá muito aberto aqui, o processo é coletivo também, tá? Até o dia 30 a gente vai estar aí com esse roteiro finalizado para a gente partir para a próxima etapa de execução aí, de produção. Rai, muito, muito obrigada. Como você deu essa liberdade, eu posso deixar então o seu contato lá no grupo, caso venha alguma dúvida para elas consultarem? Pode e deve. Podem entrar em contato comigo. Pode, deve, fiquem à vontade. Não hesitem que eu vou fazer tudo que for ao alcance aí, tá bom? Podem entrar em contato comigo sim. Não se acanhe. Obrigada, Raíssa, é incrível. Obrigada, manas. Obrigada, Nino. Obrigada, Luan. Obrigado e a parabéns todos para os vocês. aniversariantes hoje, por Parabéns terem para os aniversariantes. aberto aí a agenda hoje para a gente falar um pouquinho desse Parabéns, projeto. Gleice. Muita Parabéns. saúde, muito axé para vocês, muita arte, muito amor, tá? Que esse novo ciclo seja muito abençoado para vocês, muito próspero. Obrigada. Amém. Obrigado. Obrigada, gente. Alguma de vocês quer falar alguma coisa? Gratidão, simbora. Muito trabalho. Simbora. Dia 30 vocês finalizam o roteiro. Dia 30 vocês finalizam o roteiro. A gente vai receber só no dia 5 na primeira leitura ou a gente vai receber um pouquinho antes para a gente ler?
Assim que a gente finalizar, a gente vai Já estar enviando para vocês, No para máximo, vocês dia já 1º. darem uma estudada antes da leitura. Mas a leitura está Tá, super de show. pé no dia 5, É. conforme o cronograma. A gente até quer mesmo que vocês tenham esse tempo de contato com o roteiro, para não ser uma primeira leitura de primeiro contato, ser uma primeira leitura Leitura entre a de gente, mas que leitura cada um de- já esteja imbuído ali daquele roteiro, dessa história. Desculpa. A leitura Tá. é dia 5 de outubro, Isso. de manhã. Eu acho que é de manhã, eu não tô com um cronograma aqui, aquela. Fala, Gleice, o que eu ouvi? Fala, Não, Gleice. Você tem dia não, 5. é porque a gente tá, eu e Nina, a gente tá nessa questão da dúvida se vai ser dia 5 ou dia 6, né? Caralho. Entendeu? Mas assim, se for de manhã, acho que tá tranquilo também, porque... Tá, Mas também a gente não tem nada certo. Só tá. que a gente... Ainda não está certo. A A gente- gente vai tentar manter esse cronograma ao máximo possível. Mas é claro, imprevistos acontecem, coisas, sabe? Todo mundo tem uma vida agitada. Então, vamos estar sempre conversando entre a gente enquanto as Não, mas se for datas. de manhã é tranquilo, porque lá deve ser à noite. Mas vamos tentar Não, e não aquela, mexer. eu não tenho nada contra ser dia 6 também, que eu vou estar chegando de viagem. Perfeito. Vou fazer o seguinte, a gente vai esperar então essa resposta aí já que para Ana também é tranquilo. Vou ver com a Amanda e aí a gente confirma qualquer coisa, pode ser dia 6 se for facilitar o rolê de todo mundo, tá? Mas é isso, assim, imprevistos acontecem, como o Nino falou, a gente está aqui aberto, todo mundo aqui é do corre e sabe, né, que pode acontecer. A gente só pede para que se acontecer um imprevisto, que a gente tente, né, comunicar o quanto antes para a gente se adaptar e também não prejudicar o projeto e não prejudicar o corre individual de cada um, tá? A gente tá junto aí nessa. Desculpa, é que dia 6 mesmo, de manhã, eu também não consigo, porque essa que é aquele negócio que eu comecei um trabalho de dar aula em abrigo, e o dia 6 é que eu começaria a dar aula de 10 a meio-dia. Se a gente, assim, que a gente também não sabe se o negócio lá vai ser dia 5 ou dia 6. Aí, só para que dia 6 de manhã mesmo, para mim é o certo, é complicado. Mas mesmo que a gente for lá dia 5, de manhã também tá tranquilo, porque a gente faz a leitura de manhã e depois vai para também de boa. É Perfeito. isso. Eu vou fazer o seguinte, porque isso daí vai estender aqui. No individual, nessa semana do dia 5, eu vou ver como é que tá a semana de cada um, tá? Até para cada um poder se organizar. Por exemplo, a Ana também vai estar vindo num corre de outro projeto, para ela não vir desesperada e depois não rolar. Eu vou consultar cada um no individual, e aí, de acordo com a agenda do todo, eu vou ver aonde está fluindo para todo mundo junto, e aí a gente começa, beleza? Show Mas de bola, vamos então, tentar gente. sempre seguir ali naquilo que nós mandamos ali para vocês e nos comunicando em conjunto. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, Beijo. obrigado. Beijos maravilhosos, Tchau. gostosos. Parabéns, gente! Obrigada. Vamos nessa. Amo vocês. Beijo. Resistindo em Raíssa, arte, depois manda o gratidão. podcast. Beijo para por favor. vocês, pessoal. Mandar o quê? Podcast que ela falou. Ah, vou mandar. Vou Eu pedir para Rai. Vou passar lá nos assim. grupos. Passar o podcast para vocês. Bem Vou mandar tudo no curtinho, grupo. mas Beijo. Até já, bem galera. assim, básico. Até já. Beijo, Rai, beijo. obrigada. Gente, Nada, vai no tchau, filme tchau. Mulher Rei, hein, gente? Bom dia! Bom dia.